Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nesse culto abençoado e glorioso, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 37. João 37. João não tem 37, pastor. João 7:37. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 7,
e o versículo de número 37 em diante. Amém? Glória a Deus. João capítulo 7 e o versículo de número 37. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos e peça para o Senhor falar contigo. Ó Deus, poderoso e santo, em nome de Jesus, glorificamos o teu nome pela oportunidade de estar em tua presença. Fale conosco, ó Deus, com a tua preciosa palavra, a fim de que alcancemos a graça, Senhor, de sermos fortalecidos, resgatados e também, ó Deus, de sermos perfeitamente alimentados pela tua palavra. Fala conosco, Pai, é nossa oração. Sê conosco, Pai, pois a nossa alma tem sede de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar? Aleluia, glória a Deus. Esse versículo e essa passagem que a gente leu, dada-se aí de algumas das passagens polêmicas, na verdade, que se levantou-se contra Jesus. Uma foi naquele momento que ele disse que ele é o pão da vida e que todo que viesse e comesse dele teria então a vida eterna. E também esse em que ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque se alguém crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E muitos se admiraram pela forma que Jesus falava, porque ninguém até então havia falado igual a ele. E aqueles que estavam com os seus corações sensíveis à palavra do Senhor, aqueles que realmente estavam sedentos por algo de Deus, esses eram os que diziam: olha, ele realmente é um profeta. Outros, mais profundamente tocados, diziam: olha, ele realmente é o Cristo. E outros, porém,
duvidosos perguntavam, indagavam acerca da procedência e da autoridade que havia em Jesus Cristo. Mas eu e você, igreja, que o conhecemos, sabemos da autoridade que há em Jesus e do poder que há no seu nome, pois até o inferno estremece diante do nome de Jesus Cristo. Os principados e potestades partem em retirada diante da luz da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. E então, Jesus diz que se alguém crer, e isso foi o que tocou no meu coração, crer em Jesus, crer na sua palavra. Primeiro ele chama que aquele que tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Para ir até ele e crer. Como que a gente vai a Jesus? Como que a gente conhece a ele, senão através da palavra de Deus? Então, a gente tem sede de conhecê-lo. A gente tem sede de se aprofundar nesse conhecimento de Deus. De se aprofundar nessa comunhão, de se aprofundar nessa intimidade com Deus. Porque quando a gente se relaciona com as pessoas, nós se relacionamos procurando o quê? Procurando intimidade. É ou não é verdade? A gente vai se relacionando, conhecendo, conversando, e devagarzinho a gente vai se tornando amigos íntimos, a ponto de visitarmos as casas uns dos outros, não é verdade? A ponto de ligarmos todos os dias, de nos preocuparmos quando alguém não está bem, ou também quando alguém não vem ao culto. Poxa, aquele irmão não veio, eu vou ligar, saber como é que ele está. Não é verdade? Dada o quê? A intimidade que a gente vai receber, que a gente vai obtendo uns com os outros, dado o quê? Dado ao relacionamento constante. O relacionamento constante é o que vai trazendo intimidade. E com Deus é da mesma maneira. Como que eu espero ter intimidade com Deus? Como que eu espero ter comunhão se o meu relacionamento com Deus não é cotidiano, mas o meu relacionamento com Deus é superficial? Eu me relaciono com Deus quando eu estou precisando de alguma coisa difícil. Eu me relaciono com Deus quando o momento que eu estou passando não está fácil, quando acontece algum momento, uma briga, quando acontece algum momento difícil, aí é que eu me lembro de Deus e aí é que eu vou falar com Deus. Mas, igreja, o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser intenso, sabe? Inteiro, por completo, todos os dias, em todos os momentos, estarmos falando com o Senhor, estarmos meditando no Senhor, a fim de que nós possamos o quê? Alcançar essa intimidade que a gente tanto quer ter com Deus. E a Bíblia mostra, igreja, fala, como diz a respeito de Moisés, que Moisés era um homem tão manso, tão tranquilo. Mas ele era o que de Deus, irmão? Amigo de Deus. A Bíblia relata isso. Já pensou, igreja? Nós sermos intitulados também amigos de Deus. Quem é que você chama de seu amigo? Aquela pessoa que está sempre com você.
Principalmente nos momentos difíceis. Mas também nos momentos alegres você lembra dessa pessoa. Você quer se alegrar com ela, não é verdade? E nós temos que ser também assim, amigos de Deus. Não é verdade? Por isso que Jesus fala, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba do quê? Da água que o Senhor tem para dar. Se você tiver sede e estiver passando pela rua, você aceitaria água de qualquer pessoa? Você aceitaria? Chegasse uma pessoa que você nunca viu na vida, mas de repente, tô essa água para você beber. Você aceitaria? Você aceitaria um presente de qualquer pessoa sem conhecê-lo? Ninguém aceitaria, na verdade. Por isso que Jesus está aqui nessa palavra, nos levando a conhecê-lo de uma maneira não superficial, igreja, mas de uma maneira específica, conforme diz a Escritura. Ele fala no versículo 38, quem crer em mim, aí entre vírgula tá, ele especifica o padrão, não é crer de qualquer jeito, entende? Porque a palavra de Deus fala, não é, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então não é que Deus disser Senhor, não é Deus só ir à igreja, mas é o meu íntimo com Deus. O fato de você vir à igreja é importante? É importantíssimo. Mas o fato de você vir à igreja é para levar você a abrir o seu íntimo, o seu coração para Deus. Entende? Não é abrir para mim, não é abrir para os irmãos, é abrir para Deus. É Ele que conhece o seu coração. É Ele que quer te ajudar nos momentos mais difíceis. Por isso que Jesus diz aí, quem crer em mim, como diz a Escritura. Então, o relacionamento com Deus não é um de teste como a gente testa as pessoas. Entende? Não é um relacionamento superficial que a gente tem porque bastante gente me frustrou e agora eu tenho sempre o pé atrás nos meus relacionamentos para que eu não venha me machucar mais. Mas a palavra de Deus fala que a gente precisa crer como diz a Escritura. Então fala para o irmão que está do seu lado, fala, não é do meu jeito, não é do seu jeito. Você tem que crer como diz a Escritura. E como é que a Escritura diz que a gente tem que crer em Deus? A gente precisa crer e se entregar. Buscar essa intimidade com Deus, a fim de que possa ser revelado a nós o quão grande Ele é, o quão maravilhosas são as suas obras nas nossas vidas e quantas coisas gloriosas Ele quer fazer em nós, igreja. Você já imaginou se lançar em um relacionamento dessa profundidade que é um relacionamento com Deus, para desfrutar de tudo que Ele tem, para desfrutar de bênçãos, de milagres, para desfrutar de grandes realizações, de uma capacitação que você nunca viu antes na sua vida. Mas isso é o que Deus faz para aqueles, na vida daqueles que andam com o Senhor. A melhor coisa, igreja, que nós temos para fazer nas nossas vidas é andar com o Senhor. É isso que vai fazer a total diferença. Não vai fazer pouca diferença, viu, irmão? Não vai fazer muita diferença, é a total diferença nas nossas vidas. É exteriorizar isso.
que a gente anda com Deus e que Jesus é que é o nosso amigo íntimo. É Ele. É para Ele que eu abro meu coração. É para Ele que eu conto as minhas fraquezas. É para Ele que eu conto os meus segredos. É para Ele que eu conto os meus desafios. Sabe? Abrindo o coração para o Senhor, igreja. O Senhor nos abre essa oportunidade que a Bíblia chama de alcançarmos um status que o mundo não pode ter, que é o status que só na Bíblia revela, que é o status de sermos mais do que vencedores. Para mim, ser mais do que vencedor, só existe uma maneira: é se eu estiver andando com Jesus, com Cristo, nos caminhos santos do Senhor. Amém? Glória a Deus. E ele diz que quando acontece isso, a gente se torna amigo íntimo dele. A gente busca um conhecimento de Deus tão profundo, mas tão profundo. Acontece algo glorioso, em que Jesus diz que do nosso interior flui rios de água viva. Do nosso interior. Isso não acontece em qualquer lugar. Isso só acontece quando nós nos relacionamos e nos entregamos em um relacionamento de acordo com a palavra de Deus, com os rudimentos da Bíblia Sagrada e não com os rudimentos do mundo, com os princípios que a palavra de Deus nos ensina, porque se a palavra de Deus nos ensina, igreja, pode fazer sem medo, porque Deus é quem vai dar o aval e vai fazer cumprir na sua vida. Você pode dizer, mas isso é impossível de acontecer nos dias atuais. O mundo está muito mudado, antigamente poderia até ser, mas hoje não mais. Uma coisa eu quero te dizer, que Deus, Ele vela sobre a sua palavra até que ela se cumpra, amém? E também diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas quando Deus lança a palavra se cumpre nas nossas vidas, amém? Porque pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa até que se cumpra, amém? Louvado seja Deus. Vira para o seu irmão e fala para ele, olha, a palavra de Deus está se cumprindo sobre a sua vida. As bênçãos de Deus vão se cumprir sobre a sua vida. Por quê? Porque nós estamos buscando esse relacionamento com Deus. E Jesus fala do seu interior, do meu interior, do nosso, fluirão rios de água viva. E o que é esse rio de água viva? É a presença do Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus. Jesus, ele disse certa vez que sem ele nós não podemos fazer nada. Assim como os ramos não podem fazer nada se não estiver na videira, assim nós também não podemos fazer nada se não estivermos alicerçados em Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala que o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai. Mas ele disse que não nos deixaria. Ele disse que sempre estaria conosco, que sem ele nada poderíamos fazer. Como que a gente vai fazer agora se ele está do lado do Pai? Mas ele também disse que não nos deixaria
órfãos, que não nos deixaria sozinhos, mas quando Ele fosse ao Pai, Ele rogaria ao Pai que enviaria outro Consolador, que é quem? O Espírito Santo. Isso. Hoje nós temos o Espírito Santo como companhia da parte de Deus para as nossas vidas. E sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Entende? Porque o Espírito Santo recebeu essa delegação da função de Jesus Cristo, para que estejamos com Ele, e esse rio de água viva que flui dentro de nós, então é a presença do Espírito Santo. Portanto, igreja, não existe vida em nós, não existe realização em nós, não existe comunhão com Deus em nós, se não houver comunhão com o Espírito Santo. Se não estivermos na presença do Espírito Santo. Por isso, igreja, um grande empenho nosso de levar você a desejar isso, a desejar ser cheio, ser cheia do Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo, essa comunhão com o Espírito Santo, esse relacionamento tão profundo com o Espírito Santo, a fim de viver um tempo na sua vida que você nunca viveu antes. Você se entregando ao Espírito Santo por completo, você vai viver um tempo emocional na sua vida que você nunca viveu antes. As pessoas vão querer te abalar, sabe? Vão dizer as coisas para te entristecer. Mas vai estar o Espírito Santo junto com você, falando: não liga para ele, não. Não liga porque ela disse não. Não liga porque ele disse não. Eu te amo. Eu estou contigo. Eu te fortaleço. Não importa quão dura seja a caminhada. Não importa o quão difícil seja a vida. Irmão, com a presença do Espírito Santo, tudo fica melhor. A sua vida natural, profissional, tudo vai mudar. E você vai viver algo que você nunca viveu. Porque vale muito a pena entregar a nossa vida e abrir o nosso coração para, então, o Espírito Santo trabalhar em nós. Agora, existem 3 maneiras em que você pode receber essa mensagem. Existe a maneira em que você recebe a mensagem como sim da parte de Deus, e você fala: poxa, essa mensagem ela é profunda. Essa mensagem, poxa, é uma mensagem de Deus, uma mensagem boa, sabe? Ou você pode também receber essa mensagem e dizer: mas será que é para mim? Porque veja que alguns indagaram. Alguns levaram com um pouco de superficialidade, como sendo sim da parte de Deus, mas de maneira superficial. Agora outros não. Teve alguns que receberam e falaram assim: não, Ele é o Cristo. Pessoas, irmão, que mergulharam nessa palavra e realmente decidiram, quiseram experimentar de ter esse rio de água viva fluindo dentro delas. Sabe? Agora, pensa comigo. Se eu receber a palavra de uma maneira superficial, a palavra de Deus fala que eu seria, por exemplo, semelhante a uma pessoa que
edificou a casa sobre areia. Veio as dificuldades, veio os problemas, e essa casa veio a ruir, porque essa pessoa ouviu a palavra, mas não praticou. É importante não só ouvir, não só vir à igreja, mas praticar a palavra de Deus. É isso que faz a total diferença. É isso que Jesus quis dizer, conforme diz a Escritura, porque tem os que só ouvem, mas tem aqueles que ouvem e praticam. E aqueles que ouvem e praticam são esses que vão se tornando cada vez mais íntimos do Senhor. E tem aqueles que questionam tudo, né? Eu quero te convidar hoje a ser esse grupo de pessoas que no versículo 41 exclamaram, disseram: Ele é o Cristo. E você pode como ser como esses? Crendo profundamente, se lançando na presença de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Jesus, ele citou aqui como que seria isso. É como que se no seu interior fluíssem rios de água viva. Foi essa a explicação que Deus deu. Dá para você imaginar isso? Do seu interior fluir rio de água viva? Você vai ter mais sede do que na sua vida? Você vai ter mais necessidade do que na sua vida? Se você vai ter a presença viva e poderosa do Espírito Santo dentro de você. Amém? Louvado seja Deus. Um pouquinho mais para frente, João aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Olha só, irmão, que palavra gloriosa é essa. João capítulo 14. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras.
em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia! Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, ainda estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Louvado seja Deus. Então, veja que o fato de nos aprofundarmos, de nos tornarmos íntimos com Deus, foi Jesus que me falou aí, ó. Que maneira que eu mostro isso? Que eu mostro essa minha intimidade com Deus, que eu mostro esse meu amor para com Deus. Jesus, ele mostra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha a importância de eu e você nos aprofundarmos, conhecer, guardar, praticar a palavra de Deus. Amém? É assim que eu mostro que amo a Deus. Veja, que não é mandando um recadinho, que não é mandando uma carta, que não é postando algo nas redes sociais,
mas é praticando a palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus, fugindo da aparência do mal, do pecado, santificando, consagrando a minha vida diante de Deus. Porque se alguém me ama, guardará a minha palavra, disse Jesus, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha como é profunda essa palavra. Deus prometeu morar aonde? Em 4 paredes? Deus prometeu morar aonde? Em um utensílio que é usado pela gente? Deus disse que se guardarmos a sua palavra, Ele nos amará de tal forma que virá e fará morada em nós, dentro de nós. Amém? Fala por irmão que está do seu lado, veja, o Espírito Santo mora dentro de você, dentro de você. Aleluia, aleluia. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com o meu corpo, né? Tomar cuidado com o que eu visto, tomar cuidado com o que eu posto, tomar cuidado com a maquiagem que eu uso, tomar cuidado de como eu cuido do meu corpo, porque se o Espírito Santo, se Deus habita em mim através do Espírito Santo, então a palavra de Deus é verdadeira e fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, fala para o irmão, fala, você precisa se cuidar. Você precisa cuidar bem, para que o Espírito Santo habite em vós. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. O que precisamos fazer para receber o Espírito Santo? Eu orei, olha, eu jejuei, eu já fiz campanha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. O fato de o Espírito Santo vir morar em nós demanda uma declaração de amor sua para Deus. Entende? Mas não é uma declaração de amor igual a gente vê aí. Eu vou mandar aqueles carros, aquele correio elegante, né? O que eu vou mandar para Deus? Como é que eu mando isso para Deus? Para mostrar que eu amo. Jesus disse aqui, aquele que me ama, mostra guardando, praticando a minha palavra, praticando a palavra de Deus. Se eu praticar, viver a palavra de Deus no meu dia a dia, no meu cotidiano, a Bíblia diz que Ele virá até e vai fazer morada. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo enche o seu coração. Você e Deus agora. Feche os teus olhos. Abre o seu coração para Deus. Você já falou o quanto você gostava de tanta gente? E para Deus? Como é que eu mostro esse amor? Você mostra como você conhece. Quando você medita, como você pratica, quando você fala da palavra de Deus, você compartilha com alguém o que Deus tem feito na sua vida, a fim de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E esses são pequenos detalhes, igreja, que vai nos tornando íntimos de Deus, até o ponto de sermos cheios e transbordantes da presença do Espírito Santo. E quer saber de uma coisa? É isso que Deus deseja fazer na sua vida. Deus deseja tanto se revelar para você, revelar tudo que Ele tem, os seus planos, os seus projetos para a sua vida.
Mas para isso você tem que deixar de lado as suas preocupações, deixar de lado as suas ansiedades, deixar de lado os seus problemas, deixar de lado os seus pensamentos firmados, convictos, os princípios que você adquiriu no decorrer da sua vida e olhar somente para Jesus. Aí então vai acontecer algo tão glorioso. Põe a mão no seu coração. Peça para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vem morar em mim. Peça, Espírito Santo, vem morar em mim. Eu preciso da tua presença. Mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro, mais do que o pão que alimenta, eu preciso, Espírito Santo, da tua presença. Busque a Deus nesse momento, comece a glorificá-lo, comece a exaltá-lo. Como você diz que precisa, vai abrindo o seu coração com o Espírito Santo agora. Conta para Ele os seus medos. Conta para Ele os seus anseios. Conta para Ele os seus planos. Conta para Ele as suas angústias. Conta para Ele as suas dores. Ele quer ser o seu amigo íntimo, aleluia. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Oh Senhor, em nome de Jesus, vem trabalhar em nosso ser, Espírito Santo. Nós estamos aqui e sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, meu Deus, não há sequer vida em nós. Por isso, Pai, que esse irmão, essa irmã seja impactado por essa palavra e seja levado a buscar muito mais essa intimidade contigo, a fim de ser, Senhor, transbordante da tua presença, do teu Espírito. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer quando isso acontecer, mas eu sei que vai ser grande, Pai. Eu sei que vai ser marcante, meu Deus. Eu sei, meu Pai, que vai ficar gravado nas memórias da tua igreja tudo o que o Senhor fará dado o momento em que demos essa intimidade para o Espírito Santo. Venha encher, Pai, cada coração, cada alma, cada vida, da tua presença, da tua graça, do teu poder e da tua unção, Senhor, a fim de que não sejamos mais superficiais, mas sejamos cada vez mais profundos no conhecimento, profundos na comunhão e profundos, meu Deus, aleluia, na entrega a Ti. Pai, se existe algo que ainda atrapalha a vida dessa pessoa, Pai, de se entregar a Ti, tira da vida dela, Pai. Tira. Se é alguém, Pai, que tem impedido, se é, meu Deus, uma circunstância, uma situação, age com poder agora, Senhor. Faz esta grande obra, esse grande milagre, para que possa, Senhor, meu Deus, esta pessoa ter acesso, Pai, à profundidade da Tua glória, do Teu amor, da Tua graça e misericórdia. Sê com ela, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão no céu.
Nós queremos agradecer, Pai, por esse momento tão glorioso. Guarda, meu Deus, a tua igreja, dando uma ótima semana. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor do coração de Deus Pai, e a presença viva do Espírito Santo, seja com toda a igreja, e todos digam comigo, amém.